Aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a análise das obras do Paz para encerrarmos a parte de modernismo e, por fim, chegarmos ao modernismo no Brasil. Vamos lá? As escolhidas foram essas três, né? O acordeonista, o autorretrato como soldado e o autorretrato da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Cada uma dessas obras fazem parte de movimentos modernistas de extrema importância, né? De fases importantes da modernidade. E aí a gente vai analisar utilizando esse guia. Esse guia é o que eu uso desde o meu 3º ano, tá, gente? Eu usei no meu ensino médio. E aí o meu professor de artes tinha executado de uma forma mais simples. E aí eu peguei uma base dele, aprofundei e uso há anos. E é super funcional como um roteirinho mesmo, como se fosse um guia para analisar, tipo, por onde eu parto para analisar uma obra de arte. Utilizo esse guia que ele facilita bastante. Eu utilizei ele para fazer a sequência das 3 obras. Então ele está organizado, né, justamente por... Né, só que cada parte aqui só tem a análise iconológica, que é a análise mais técnica. O que é a análise iconográfica? Eu olho para a imagem e tento reconhecer o que ela está mostrando. A obra do Pablo Picasso chama-se O Acordeonista. A análise iconográfica é tentar né, uma busca desse acordeonista, dessa pessoa tocando no instrumento. Eu, particularmente, vejo um rosto nessa parte, que inclusive está bem no centro da tela. Vejo uma mãozinha aqui, ó, tocando o instrumento. E eu suponho que essa pessoa esteja sentada num sofá, naquelas poltronas bem largas, com os braços largos, ó, espiraladinho, do lado direito e do lado esquerdo, como se ela estivesse num ângulo um pouco tortinho, né? Então essa é a minha interpretação iconográfica, perdão. Agora, partindo para o iconológico, são os aspectos mais técnicos. Temática, representação, composição, cores, iluminação, contexto histórico, técnica e, por fim, né, vai indo. A temática principal. Temática dessa obra, como, né, o artista... Uma das dicas que eu dou, sempre leia o nome da obra, ajuda bastante na hora de identificar o tema. Sabendo que, né, a obra é uma pessoa tocando um instrumento, é retrato cubista, porque ele está fazendo... Eu especifiquei cubismo, mas não precisaria. Eu coloquei cubismo para, né, denotar que não é uma coisa aleatória, solta, né? Tem uma fase específica sendo representada. A obra ela é estilizada, então vocês têm uma simplificação de forma. O que é uma estilização? Eu vou só voltar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Depois vocês leiam isso aqui com mais calma, tá? Mas a obra de arte ela pode ser abstrata ou pode ser figurativa. Se for figurativa, naturalista ou estilizada. Naturalismo, ó, imagem construída com exatidão e perfeição tecnicista. E estilizada, imagem construída de maneira mais simples. Um exemplo de naturalismo, a Mona Lisa, né? Mona Lisa é uma obra naturalista. Essa aqui é uma estilização bem radical, beira a abstração. Só que o artista não considerava uma representação abstrata, tá? Então, lembre-se desse detalhe, não pode esquecer. Não é uma abstração. O abstracionismo vai surgir até depois, tá? Então, aguardem, a gente chega lá. Formas e espaço. A obra possui sobreposição de elementos, mas sem profundidade. Você tem elementos, como se fosse um na frente do outro. Imagina, como se fossem cartas de baralho sobrepostas. E você não tem, tipo, uma distância entre elas, né? Então, não cria um ambiente, não cria uma sensação de que vai fundo. Apesar da oscilação de tons claros e tons escuros, que acabam dando, né, uma sensação de relevos, né? É muito mais uma sensação de textura do que realmente de profundidade. Eu coloquei aqui sem volumetria, mas tem degradê, né? Então, assim, tem um volume leve. Né? Você tem áreas de sombras, você tem áreas de luz. E aí dá tipo um sobe e um desce. Formas insinuadas, a gente não consegue ter clareza no que o artista está representando, então é uma insinuação das formas. E o artista faz uso de pinceladas marcadas. Acho que tá bem claro aqui, ó. Pinceladas, ele vai batendo o pincel na tela.
tá? Para fazer a construção. Ele não faz aquela passadona, né, que normalmente os artistas executam. Algo que é bem Van Gogh, né, algo que é bem impressionista, e aí o Picasso também aplica essa tendência. Composição assimetricamente organizada. A assimetria é você dividir a obra ao meio e ter elementos iguais do lado direito e do lado esquerdo. Eu acho ela um pouco descompensada visualmente. Então, ó, eu vejo elementos muito escuros, aqui muito claro. Então, assim, não vejo exatamente uma simetria, tá? Então, mas uma coisa é fato, ela concentra, nessa cena, existe uma concentração de elementos no meio. E eu até vejo, arrisco dizer, que tem um formato piramidal, né? Então, assim, não, ó, temos que lembrar que no modernismo, essas regras não existem mais, como existia no barroco, no neoclassicismo. Aqui cai por terra, eles fazem o que eles quiserem, tá? Mas pode ser que o artista tenha organizado, pode ser que não, ele nunca falou sobre isso, então a gente não afirma. Mas eu acho que tá bem claro, né, a visão das linhas. Uso de tons pastéis e marrons. Tons pastéis são tons diluídos em branco, e aí dá aquele tonzinho sóbrio, clarinho, né, sem grande irradiação de luminosidade. Muito uso de marrons, né, e acaba criando uma atmosfera monocromática. Isso é bem característico do cubismo analítico, que é o que essa obra faz parte. Contexto histórico: modernismo europeu, vanguarda cubista, bem no começo, né, das grandes vanguardas. Técnica óleo sobre tela. Pode parecer bobo enaltecer a questão da técnica do óleo sobre tela, mas a UNB já fez muitas questões sobre isso, falando que a tinta a óleo seca rápido, o que não é verdade, demora a secar, falando que uma pintura como essa é inacabada, porque a tinta a óleo ela não possibilita uma finalização, enfim, ela coloca muita situação problema no fato da tinta a óleo, tá? A tinta a óleo, você tem o óleo de linhaça normalmente, né, que é aquela sementinha, muito usada em dietas, né? E pigmento. Então, você tem o pigmento e o óleo como aglutinante. Ó, isso também já foi questão da UNB. O óleo ele vai juntar, aglutinar o pigmento. Ernest Kirchner, com a obra Autorretrato como um Soldado. Bom, novamente, né, vamos fazer uma análise iconográfica rapidinho. Vemos um homem com a mão amputada, né, um homem vestido de soldado, com trajes, né, clássicos, e aqui uma mulher nua ao fundo da tela. Olha que, ó, já consigo dentro dessa análise classificar, por exemplo, que a mulher nua está ao fundo, né, ela não está na linha da frente. Eu já entrei com o aspecto de composição, por exemplo. Autorretrato, o artista se colocou aqui na cena, só que ele se coloca de maneira estilizada. Ele simplificou a representação tanto dele quanto dela. Tá? A obra possui sobreposição de elementos. Você tem ele na frente, ela atrás, mas não tem aquela sensação de perspectiva perfeita. Isso porque é uma obra muito estilizada e ele não se preocupou em causar uma sensação de profundidade. A peça tem volumes de sombreamento, então, ó, ele foi fazendo levemente sombreamentos em determinadas áreas, tipo aqui embaixo do seio, na virilha, nos olhos, ó, pra dar aquela sensação de profundidade, né? De olho fundo. Na própria roupa, então você tem regiões que estão mais claras do que outras, né? E vai indo. Então, assim, tem pontos de sombreamento para causar uma sensação de volume, né? Os elementos são evidentes, a gente consegue reconhecer os dois, apesar de ser simplificado. Composição assimétrica. Eu divido a tela ao meio e eu tenho elementos diferentes do lado direito e do lado esquerdo, novamente. Essa relação, novamente uma obra modernista, despreocupação com a distribuição dos elementos, tá? Uso de cores vibrantes que se contrastam com tons escuros da tela. Você tem o amarelão, principalmente. Amarelão versus tons azulados, tá? Essa é a posição principal. Existe também esverdeados e tons avermelhados, né? Em oposição, ó, no corpo dela também tem
tonalidades esverdeadas no rosto dele, tá? Eu faço o oposto para vocês verem o contraste, né? Eu risco aqui com cores opostas. Cores complementares são cores opostas no ciclo cromático, mas que funcionam bem juntas visualmente. Gente, vermelho e verde é um clássico. Olha o Natal, né? Azul e amarelo também é outro clássico. Várias marcas usam isso. Ó, um exemplo do Golden State Warriors, né? Tipo, várias insígnias de times usam essa variação. Bom, o Chargers, né, da NFL, o Rams também, acho que o Rams usa branco, né, branco com azul, mas às vezes o uniforme tem dourados. Mas são oposições que funcionam bem juntas. Enfim, modernismo europeu, né, o contexto histórico, vanguarda expressionista, né, então essa obra é do expressionismo, e o artista foi um dos maiores, né, integrantes do grupo chamado Die Bruck, que a gente já viu em outro momento, né, não vou aprofundar nisso novamente. E essa obra foi produzida especificamente durante a Segunda Guerra Mundial, 1915, né, tinha 1914, né, começou a Grande Guerra. E aí vem aquela coisa da atmosfera sombria, da tristeza, né, então assim, que vários artistas produziram bastante durante a guerra. Novamente, técnica óleo sobre tela. Gente, basicamente a maioria das peças são óleo sobre tela. Até porque não tinha a outra técnica que vem meio que surge para substituir é a acrílica, e ela só surge acho que nos anos 40 ou nos anos 60, não me lembro ao certo. Autorretrato na fronteira do México e dos Estados Unidos. Primeiro analisar visualmente, Frida Kahlo se autorretrata. Temos elementos do México aqui do lado, a gente como observador, tá? Aqui do lado esquerdo e aqui os Estados Unidos do lado direito. Para Frida, que está de frente para a gente, é o contrário. Do lado direito dela temos o México e do lado esquerdo temos os Estados Unidos. Elementos industriais, né, como se fosse tipo peças metálicas, fábricas, inclusive aqui está escrito Ford, tá? Então tem a ver com o complexo da Ford. Eu acho que esse arranha-céu em especial é o Rockefeller Center de Nova York, até porque o marido dela, Diego Rivera, foi contratado para fazer um painel no Rockefeller, e aí o Diego fez, só que deu errado, deu ruim, porque ele fez o Lenin nos Estados Unidos, gente. E daí ele teve problemas, enfim. E a Frida, ela foi com ele, né? Ela foi morar nos Estados Unidos com ele durante essa fase. E ela teve o primeiro aborto, então assim, foi uma fase meio dura pra ela, né? E ela não gostava dos Estados Unidos. E, gente, ela é super nacionalista, né? Aqui tem uma referência ao Sol e à Lua, porque esse complexo é o complexo de Teotihuacan, que é um monumento asteca, que tem o Templo do Sol e que tem o Templo da Lua. Então ela faz essa alusão à cultura dela. Essas pecinhas aqui são esculturas ameríndias, né, pré-colombianas, e plantas mexicanas. É bem nacionalista mesmo, não é? Ela segurando, meio debochada, segurando a bandeira, e aqui no outro lado fumando um cigarro. Muito clássico, tá? Ela se representar fumando cigarro. Bom, temática, autorretrato. Representação, estilizada. Apesar da gente olhar, né, em referência às outras obras que foram vistas, a gente analisa assim, cara, essa obra é naturalista, é muito melhor executada. Sim, é melhor, mas não é uma obra neoclássica, né, gente? Então tá longe de ser perfeita. É muito boa, mas né, não é tecnicamente perfeita. Eu acho incrível, acho sensacional. Mas tecnicamente não é proporcional, não tem um sombreamento realista. Então não classificamos ela como naturalista. A obra possui sobreposição de elementos e profundidade evidenciada por perspectiva. Diferente das outras, eu tenho a sensação de que ela está acima. Olha, ela inclusive escreveu aqui, né, fez um cubo como se ela estivesse em cima. Inclusive está escrito aqui que Carmen Rivera, né, ela colocou o nome de casada. Frida Carmen, tá? Ou é Carmen Frida, alguma coisa assim. Ela tem um nome grandão. E pintou isso aqui no ano de 1932. Então ela tem uma coisa meio diário, né? Assim, como se fosse um diário de pinturas.
bem comum da Frida Kahlo. Então a obra começa a ter uma sensação de profundidade. Eu sei que ela está à frente e que essas arquiteturas estão muito ao fundo. Aqui eu já começo a ter uma alusão de ambiente, uma perspectiva, tá? Evidenciada. Todos os elementos são reconhecíveis, a composição é assimétrica, apesar de levar uma centralização, que é a própria artista, ela não está exatamente ao centro, mas é a figura central. Tenta entender isso, tá? Não está ao centro, mas ela é a figura central da obra, porque ela é o ponto mais importante da obra. Ela está um pouquinho pro lado direito. Não é uma obra simétrica, mas é uma obra equilibrada visualmente. Vocês têm elementos do lado direito, você tem elementos do lado esquerdo. Você tem, equilíbrio, tá certo? Equilíbrio das formas. Então ela foi bem organizada ao compor essa peça. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama no Google Classroom ou no @artesvisuaulas no Instagram. Até mais!